O Peregrino, por John Bunyan. Capítulo 20. Cristão e esperançoso atravessam o rio da morte e entram finalmente na cidade celestial. Vi então em meu sonho que a essa altura os peregrinos deixavam o solo enfeitiçado e entravam na terra da desposada, de ar bem doce e agradável. Como o caminho atravessasse essa terra, ali puderam deleitar-se por certo tempo. Ouviam continuamente o canto dos pássaros, viam todo dia as flores brotando da terra e ouviam a voz da rolinha. Nessa terra o sol brilha noite e dia, pois já estavam além do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero. Desse lugar tampouco se avistava o castelo da dúvida. Dali já enxergavam a cidade para onde se dirigiam. Também encontraram por ali alguns de seus habitantes, pois nessa terra, já às portas do céu, os seres resplandecentes costumavam caminhar. Foi aqui também que se renovou a aliança entre a noiva e o noivo. E assim como o noivo se alegra da noiva, também o seu Deus dele se alegra. Leia Isaías, capítulo 62, versículo 5. Ali não lhes faltava nem trigo, nem vinho, pois encontraram abundância daquilo que vinham buscando em toda a peregrinação. Ouviam vozes lá da cidade, altas vozes que diziam: digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa. Leia Isaías, capítulo 62, versículo 11. Todos os habitantes da terra o chamavam assim: povo santo, redimidos do Senhor, procurados. E assim por diante. Leia Isaías, capítulo 62, versículo 12. Agora, caminhando por essa terra, tinham mais alegria do que em outras partes mais distantes do reino, pelas quais seguiram, e à medida que se aproximavam da cidade, tinham dela uma vista cada vez mais perfeita. Era toda de pérolas e pedras preciosas. Também as ruas eram revestidas de ouro, de modo que, em virtude da glória natural da cidade e do reflexo dos raios solares sobre ela, Cristão se viu desfalecido de tanto desejo. Esperançoso também teve um dos seus 2 acessos da mesma moléstia. Por isso se viram obrigados a parar por algum tempo, gritando em meio a tanta ansiedade: se encontrarem o meu amado, digam a ele que estou doente de amor. Leia Cantares, capítulo 5, versículo 8. Mas, já um pouco fortalecidos e mais capazes de tolerar essa ansiedade, voltaram a caminhar. E caminhando, aproximavam-se cada vez mais de pomares, vinhedos e jardins, os portões abertos à estrada. Acercando-se desses lugares, eis que viram o jardineiro no caminho, e a eles perguntaram: de quem são estes belos vinhedos e jardins? São do rei, e foram plantados aqui para deleite dele mesmo, e também para consolo dos peregrinos. Então os levou aos vinhedos, oferecendo-lhes as delícias que ali havia. Também lhes mostrou as veredas do rei, onde ele gostava de ficar. Ali também se recostaram e dormiram. Vi então em meu sonho que conversaram mais durante esse sono do que o que haviam feito em toda a jornada. Tendo notado isso, disse-me o jardineiro: por que você está tão admirado com isso? É da natureza das uvas desses vinhedos descer docemente, fazendo falar os lábios dos que dormem. Leia Cantares, capítulo 7, versículo 9. Depois vi que, ao acordarem, estavam decididos a subir até a cidade. Mas, como já disse, os reflexos do sol sobre ela, pois a cidade é de ouro puro. Leia Apocalipse, capítulo 21, versículo 18. Eram tão exuberantemente gloriosos que não conseguiam mirá-los diretamente, senão com um instrumento fabricado especialmente para tal fim. Então vi que, caminhando, encontraram 2 homens em vestes brilhantes como ouro, cujos rostos também resplandeciam como a luz.
Os homens perguntaram aos peregrinos de onde vinham, e eles responderam. Perguntaram também onde se haviam hospedado, com que dificuldade e perigos, consolos e prazeres se haviam confrontado pelo caminho, e eles responderam. Então lhes disseram os homens: só lhes restam 2 dificuldades a superar, e depois já estarão na cidade. Cristão e seu companheiro então pediram aos homens que os acompanhassem, e eles consentiram. Só que vocês terão de vencer pela sua própria fé. Então vi em meu sonho que foram caminhando juntos até avistarem o portão. Vi depois que entre eles e o portão havia um rio, sem ponte, que levasse até a outra margem. O rio era muito profundo e diante dele, os peregrinos se viram absolutamente perplexos. Mas os homens os acompanhavam, disseram: precisam atravessá-lo, é o único meio de chegar até o portão. Os peregrinos então perguntaram se não havia outro caminho que conduzisse até o portão. Mas só 2 homens, Enoque e Elias, puderam trilhar esse caminho desde a fundação do mundo. E ninguém mais terá tal permissão até o soar da última trombeta. Os peregrinos, em especial cristão, desanimaram profundamente e, olhando de um lado a outro, não viam alternativa que lhes permitisse contornar o rio. Perguntaram então aos homens se as águas eram profundas em toda a extensão do rio. E eles responderam que não, mas que não poderiam ajudá-los nesse momento. Vocês o acharão mais fundo e mais raso, dependendo da sua fé no rei deste lugar. Então decidiram entrar na água, e entrando, Cristão começou a afundar, bradando então ao bom amigo esperançoso: afundo em águas profundas, as vagas me encobrem a cabeça, todas as suas ondas passam por cima de mim, Selá. Leia Salmos capítulo 42, versículo 7 e Jonas capítulo 2, dos versículos 3 a 6. Falou então o outro: tenha bom ânimo, meu irmão, sinto o fundo e é bom. Meu amigo, as angústias da morte me envolveram, disse Cristão. Não verei a terra que mana leite e mel. E grande treva e terror desceram sobre Cristão, tanto que mais nada via à frente. Perdeu também praticamente os sentidos, não mais podendo lembrar-se nem falar sensatamente de nenhum dos doces refrigérios que encontrara ao longo da peregrinação, pois todas as palavras que falava revelavam o horror e os profundos temores de que morreria naquele rio, sem jamais alcançar a entrada do portão. Como perceberam os que o observavam a cena, ele também se debatia em meio a perturbadoras lembranças dos pecados que cometera, antes e depois de se tornar peregrino. Observou-se ainda que o assombravam aparições de duendes e espíritos malignos, pois vez por outra o sugeria em palavras. Esperançoso, portanto, muito se esforçava por manter a cabeça do irmão acima da água, mas às vezes ele afundava, para depois erguer-se novamente quase morto. Esperançoso também tentava consolá-lo e dizia: irmão, já vejo o portão adiante e há homens ali de pé para nos receber. Mas Cristão respondia: é você que eles estão esperando, pois tem sido esperançoso desde que eu o conheci. E você também, respondeu. Irmão, se eu tivesse me portado com retidão, certamente ele agora surgiria para me ajudar. Mas ele me enredou no laço dos meus pecados e me abandonou. Meu irmão, você se esqueceu do livro, onde se diz dos ímpios: eles não passam por sofrimentos e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Leia Salmos capítulo 73, dos versículos 4 e 5. Esses tormentos e aflições que você sofre nessas águas não são sinais de que Deus os abandonou, mas pretendem colocá-lo à prova, para que você se lembrará e não daquilo que até agora que recebeu da sua bondade, confiando nele em meio a toda essa angústia.
Vi então em meu sonho que Cristão ficou absorto por alguns momentos e esperançoso disse ainda, incentivando-o: tenha bom ânimo, Jesus Cristo curou você.